Olá, tudo jóia? Eu sou o Cássio Carvalho. Vamos continuar com o nosso livro A Construção do Templo, escrito por Zé Rodrigues. Um livro que trata dos princípios maçônicos, mas eu, como não sou maçom, estou fazendo uma leitura não maçônica, mas tentando extrair, os aprendizados que podemos ter com essa leitura. Vamos relembrar o que nós vimos no vídeo passado. Então, após ser nomeado pela escavação do túmulo de Hiram Abif, a vida de Joabe entra numa certa rotina, uma rotina intensa de trabalho do subterrâneo. Essa rotina era longe de ser entediante, mas era para ele um exercício de humildade, e agora ele já era mestre construtor, mas trabalhava como simples pedreiro com seus companheiros das pedreiras, devolvendo para eles, em forma de ensino e cuidado, tudo que um dia recebeu dos seus próprios mestres. Durante cerca de 2 meses, ele coordenou a abertura do túnel que conduziria à grande sala subterrânea contígua à Pedra Sagrada, cuidando para que ninguém tocasse o veio central da Pedra Sagrada. Adonias, administrador da obra, calcula que as escavações terminariam em até 70 dias, o que anima os obreiros. Joabe sente quase instintivamente que a grande sala está cada vez mais próxima, impulsionado por uma voz interior que o incentivava a continuar cavando cada vez mais. Caleb chama a atenção para a impressionante semelhança física entre Adonias e Hiram Abif. Em tom de brincadeira, os irmãos acabam batizando Adonias com um novo nome, Adoniram, que seria a mistura de Adonias com Hiram, e esse apelido se tornou um nome definitivo para ele, carregado de muito respeito e admiração. Quando Joabe informa a Salomão que faltava menos de 2 semanas para concluir o túmulo, o próprio rei envia mensageiros para Hiram de Tiro, marcando a data dos funerais de Hiram Abif. Hiram de Tiro responde confirmando sua presença com um grande cortejo e exige que Adonias, com 2 mestres construtores, que no caso foi Joabe e Zerbal, deveriam acompanhado por uma guarda real, para cortejá-lo até Jerusalém. Na véspera da viagem, Joabe tem um sonho perturbador, que vê um Hiram de Tiro muito gordo, um carro cúbico puxado por 2 cavalos, um branco e um negro, que acabam se agredindo, rachando o carro ao meio, transformando tudo em pó. No dia seguinte, o sonho se cumpre parcialmente em imagens, porque ao chegar ao porto, Hiram de Tiro está realmente bem mais gordo, embriagado e um carro puxado por 2 cavalos de cores opostas, e estava extremamente irritado. Em vez de seguir diretamente para Jerusalém, como seria esperado, Hiram de Tiro manda os cocheiros seguirem para o nordeste para inspecionar as 20 cidades que Salomão tinha prometido. A cada aldeia pobre que ele vê, ele fica mais ainda indignado e acusa os hebreus de terem o enganado. Chama as cidades de ruínas miseráveis e acusa Salomão de ter roubado. Termina um confronto violento entre os 2 reis. O grupo decide enviar alguém à frente para avisar Salomão do nervosismo de Hiram de Tiro. E Joabe parte em desabalada corrida para chegar primeiro para avisar Salomão em Jerusalém. Só que ele consegue chegar pouco antes da comitiva fenícia e ainda totalmente suado e empoeirado, entra na sala de audiências, mas não tem tempo de avisar o rei, porque Hiram de Tiro entra no salão furioso. Para não ser visto ali naquele momento, que era um encontro reservado, Joabe se esconde atrás de um reposteiro. Mas Hiram, tomado de álcool e raiva, acusa Salomão de roubo e acusa a romper a parceria e chega a puxar parcialmente a espada, com o sentido até de repente agredir o próprio Salomão. Mas um acidente com o cetro revela Joabe que estava escondido, e Hiram o acusa de ser um assassino emboscado para matá-lo. Salomão intervém com firmeza, desarma a situação, toma a espada do aliado e o obriga a falar com clareza o que estava acontecendo. Entre lágrimas e insultos, Hiram revela que viajantes zombaram dele de Tiro por causa das 20 cidades que estavam arruinadas, que deveriam ser pagas em troca de tudo que o Hiram de Tiro forneceu para a construção do templo, e acabou sendo ridicularizado lá na Fenícia. Salomão então explica que as cidades realmente estão arruinadas,
mas fazem parte de um plano de reconstrução e recuperação que deveria acontecer em breve. Ainda desconfiado, Hiram pergunta: então por que havia um homem escondido atrás da cortina? E então Salomão manda Joabe se levantar e explicar o que estava acontecendo. De joelhos ainda, Joabe confessou que tinha vindo à frente apenas para avisar o rei, temendo o estado de fúria de Hiram de Tiro, e se escondeu para não atrapalhar o encontro. Declara que seu único objetivo era proteger a amizade entre os dois reis. E a explicação o redime. As pazes são feitas e o próprio Hiram de Tiro sugere premiar o obreiro tão zeloso. Salomão, em particular, agradece a Joabe por ter salvado sua vida e lhe faz uma oferta decisiva. Tão logo o túmulo estivesse pronto, Joabe passaria a ser o seu secretário e trabalharia dentro do palácio como um amigo de confiança. E ele aceita prontamente. No dia seguinte, ao amanhecer, ocorre o grande cortejo fúnebre para o túmulo definitivo de Hiram Abife. No túmulo, após o longo trajeto, entrou na grande sala escavada, sala essa do lado da grande pedra sagrada. Salomão realiza as perguntas ritualísticas, confirma a morte e recorda a fraternidade dos pedreiros. A vida segue. Joabe muda de casa para ficar mais próximo de Salomão, ficar mais perto do palácio, cumpre suas funções de secretário e participa das reuniões semanais de mestres, enquanto observa a grande dificuldade financeira do reino de Salomão. As reservas de Salomão estavam quase exauridas e o povo sofrendo com altos impostos e com as péssimas condições de vida, que iam cada vez piorando mais. Em uma dessas reuniões, o soldado chama o rei, porque tinha um desconhecido que desejava falar à porta do templo. Contra todas as regras de protocolo da época, Salomão o recebe e o conduz à assembleia dos mestres construtores. O estranho se apresenta como irmão pedreiro, tem aparência distina, refinada, e é acolhido com familiaridade por Salomão. Em seguida anuncia uma notícia que abala todos, dizendo que em uma caverna perto de Etam estava escondido um dos assassinos de Hiram Abife, do mestre construtor. A lembrança do crime, que parecia até amortecida pelo tempo, reavivou com força. E Salomão pensa em enviar uma guarda, mas Joabe intervém com um argumento estratégico. Se o assassino conhece os segredos dos ofícios, não deveria ser capturado por soldados, mas sim por pedreiros. Ele propõe que os mesmos nobres que tinham a obrigação de buscar o corpo do mestre Hiram Abife deveriam ser enviados para buscar o assassino e até mesmo para localizar os outros dois. A proposta foi rapidamente aceita e a expedição partiu sob a lua ainda. Joabe, tomado pelo pânico de que poderia ser Manassés e, se capturado, pudesse revelar o segredo de Joabe, então ele deseja chegar em primeiro lugar para tentar impedir qualquer denúncia e, se necessário, até o assassinaria. Joabe percebe que o próprio desconhecido está sempre ao seu lado, na frente da comitiva e observando muito serenamente. Joabe até comenta que os cavalos não estavam obedecendo e o estranho responde com calma. Se ele queria ser o primeiro a chegar, precisaria correr mais do que os outros. Ao perguntar o nome do desconhecido, Joabe ouve dele a mesma mensagem que tantas vezes ecoou dentro da sua mente. Espera e confia, e ainda acrescenta que era seu guia e que não há nada a temer, que ele deveria simplesmente confiar. Então, enfim, em meio ao medo, culpa e pressentimento, Joabe avança rumo a esta caverna de Etam, onde o assassino estaria escondido e que ele imaginava ser Manassés, e parte em direção à caverna. E isso foi o que nós vimos no vídeo passado. Mas vamos ao conteúdo de hoje. O desconhecido olhou para frente durante todo o resto da viagem. E quando chegaram à beira dos montes onde ficava a caverna que eles buscavam, Joabe voltou ao normal, com a sensação de que o tempo não tinha nem passado. A lua estava iluminando um carreiro muito estreito que subia pela encosta, e o desconhecido disse: Joabe,
Sobe e encontra quem pretendes encontrar. Eu aqui ficarei para guiar teus outros irmãos. E lembra, faz o que tem de fazer e não se esqueça de que és responsável único por sua vida. Os caminhos estão traçados. É preciso apenas que tu escolhas a rota que melhor aprover a tua alma. Porque, né, aqui é o seguinte, é o livre-arbítrio, né? A gente que escolhe. Se a gente escolher um caminho, vai ter um destino. Se a gente escolher outro, vai ter outro. E mandou Joabe subir. Joabe então começou a subir a encosta, até atrapalhado com a espada que os soldados tinham feito questão de armá-los, e olhou para trás e viu o desconhecido que o fitava com seu manto e túnica muito brancos, estranhamente parados no vento noturno, com uma sandália que continuava nenhum grão de poeira. Ele sacudiu a cabeça e continuou subindo, até chegar à boca de uma caverna de teto mais ou menos baixo, com o chão forrado de areia branca, cheia de marcas de patas de carneiros. No interior da caverna, iluminado pelo achote que ele tinha acendido, Joabe viu deitado ao chão gemendo, bem baixinho, seu irmão Manassés, com seu manto enrolado por sobre a cabeça e a perna direita muito inchada e vermelha, exibindo uma grande e purulenta ferida na panturrilha. Ele aproximou dele com muito cuidado, pôs o achote no chão e tocou o ombro. Sua surpresa foi brutal, porque o homem, quando se virou, não era Manassés. Era o próprio Abirrama, com uma cara suada, olhos arregalados, e saltou se arrastando, gritando de dor com aquela perna ferida, e disse: Joabe, és tu, falso hebreu, vieste me prender ou me matar? Joabe ficou paralisado. Não só não tinha encontrado Manassés, para quem poderia o convencer do benefício do silêncio, como viu à sua frente a mais viciosa das feras tentando cuspir em seus olhos o mais terrível dos venenos, a verdade sobre ele. Então Abirrama já sabia. Um cheiro de podridão se espalhou no ar, que era o cheiro da ferida de Abirrama, porque Joabe notou que a perna não tinha mais cura, já estava totalmente gangrenada. Mesmo assim, ouviu o criminoso ameaçando: tua mentira está em vias de acabar, seu maldito espião fenício. Assim que chegar a Jerusalém, a primeira coisa que eu farei será denunciá-lo. Você morrerá junto comigo, pendurados no mais alto dos muros. Devias ter me seguido, estaríamos hoje em melhor situação, mas preferiu outro caminho, maldito. E aí Joabe respondeu: cala-te. Joabe então se viu dentro de uma onda de ódio, aquela onda que muitas vezes o assomou, esta onda que ele conseguia controlar com muita dificuldade. Mas dessa vez, por obra do pouco valor de quem o enfrentava, o seu ódio não diminuiu e continuou crescendo, aumentando como um vapor quente de uma fornalha, colocando como um véu de sangue entre ele e o mundo. Abirrama, também tomado por incontrolada ira, ofendia Joabe e a todos que um dia tivessem cruzado seu caminho. Malditos sejais vós todos, construtores de templos para deuses de mentira, nada vos salvará da verdade. E a verdade é que nada existe que nos domine, a não ser o sangue que nos corre nas veias. Qualquer deus é uma impostura, o tempo mostrará que esta é a verdade. E quando estivermos todos mortos e nossos ossos embranquecerem sob o pó de pedra de nossos templos caídos, saberemos que só existe o nada, o grande e absoluto nada. E Joabe respondeu: cala-te, Abirrama, ou não respondo por mim. Então Abirrama gritou: mata-me, pare de responder por si, ou então corta minha língua, para que não conte a ninguém sobre sua verdade. Corta também meus braços, para que eu nem desenhe, nem escreva, nem gesticule a verdade sobre você. Me mata agora, se tem amor à sua vida, ou juro pelo meu sangue que morrerás junto comigo, seu falso hebreu, espião fenício, filho sem pai.
A vista de Joabe se escureceu e ele, tomado por ódio mortal, avançou sobre Abirama com toda a fúria e, sem pensar por nenhum momento nas consequências de seu ato, desceu sobre o maldito a espada com toda a força que podia dispor, cortando-lhe a cabeça, que ainda piscou os olhos incrédulos em direção de Joabe, mesmo depois de já separada do corpo, rolando pela areia branca toda respingada de sangue. O próprio sangue de Joabe batia nas suas têmporas como um tambor e, miraculosamente, talvez até para salvá-lo de cogitar sobre o que tinha feito, ele desfaleceu. Joabe voltou a si, cercado por seus irmãos da expedição recém-chegados ao interior da caverna, onde depararam com o mais sanguinolento dos quadros, um corpo sem vida, separado de sua cabeça, caído a um lado, e Joabe coberto de sangue, que só mais tarde descobriram que era do maldito criminoso que ele tinha justiçado, estava desmaiado, sem sentidos do outro lado. Zerbal avançou em direção a Joabe, temendo que ele estivesse até morto, e ergueu seu rosto, percebendo que ele estava apenas desmaiado. Jogaram água no seu rosto por diversas vezes, e Joabe, afinal, vencendo o estupor que estava, voltou a si, levando um tempo razoável para recordar onde estava e o que tinha feito. Quando finalmente concatenou suas ideias, o horror do que tinha acontecido o tomou o peito com grande violência, tanta violência que acreditou que poderia morrer naquele mesmo momento. Ele tinha lembrado de pôr a cabeça entre as mãos enquanto Zerbal, junto aos outros, o questionavam. Meu irmão Joabe, o que houve? Esqueceu-se da ordem de Salomão? Ele disse claramente, traga-me vivo o assassino. Por que mataste Abirama? Joabe permaneceu calado. Como explicar a seus irmãos o que tinha feito sem entregar sua verdade? Não poderia haver segredo por muito tempo se todos soubessem da sua verdade oculta, e revelar os motivos pelo qual Abirama tinha feito ser assassinado seria revelar o segredo ao mundo, e isso o desmascararia. Ele continuou calado enquanto seus irmãos tentavam desvendar o mistério que lhes era apresentado. Como foi? Ele te agrediu e você teve que se defender? Perguntou Zerbal. Como foi? Como aconteceu? Aí, o velho Joshua, com a experiência de muitos anos, disse, não foi assim. O maldito Abirama estava desarmado e sua perna direita gangrenada. Dificilmente seria uma ameaça a um jovem forte como Joabe. Que ameaça ele te fez, meu irmão? O que fez você desobedecer tão violentamente uma ordem de nosso rei Salomão? Fala, irmão, o que foi? O próprio Doig disse, o assassino de nosso mestre era uma ofensa viva à sua memória. Eu também o mataria se tivesse tido a oportunidade, mas você, Joabe, uma pessoa tão controlada, como se entregou assim à emoção? As palavras de Doig abriram uma janela de luz na mente de Joabe, e um forte sentimento de vingança cresceu dentro dele. Um sentimento de vingança seria justificável para Salomão. O próprio Salomão teria esse ódio incontrolável por aquele que matou o seu irmão Hiram-Abif. E então Joabe se ergueu do chão e avançou para a cabeça de Abirama, superou seu nojo e o levantou pelos cabelos, olhando para aqueles olhos ainda abertos e vidrados, mas sem vida. Nunca mais matarás a ninguém, maldito. Nosso mestre finalmente está vingado. Vários de seus irmãos concordaram com essa frase, entre eles o próprio Doig, que abraçou Joabe, se unindo a ele nesse sentimento de vingança, e o amparou para fora da caverna até chegar ao lado dos carros que os aguardavam. Subitamente, Joabe deu por falta de seu companheiro de viagem, o seu guia, o estranho desconhecido que tinha guiado, até aquele momento inesperado do destino, e ordenava confiar, pois era seu guia e que tinha informado que a escolha da rota de sua vida era exclusivamente dele. Então indagou
indagou pelo estranho e ninguém tinha o visto depois da chegada daquele lugar. Depois de indicar o caminho para a caverna, desapareceu. Só disse que Joabim lá estava e sumiu. Desapareceu por encanto. Ninguém sabia qualquer coisa sobre ele, além do fato que as suas roupas e suas sandálias nunca mostravam sinal de poeira das estradas. E nunca mais tiveram qualquer notícia desse estranho desconhecido que naquela noite os tinha guiado de volta à trilha da justiça. Joabe então pensou em todas essas coisas durante a corrida de volta a Jerusalém, onde chegaram pelo meio da manhã. Avançaram pelos caminhos e saltaram com rapidez a porta do palácio de onde haviam saído na noite anterior, assustando as sentinelas com o sanguinolento pacote que carregavam, e adentraram os corredores da sala interna de Salomão, onde entraram sob os gritos de Joabe com seu papel de vingador. Matei o assassino de nosso mestre! Matei o assassino de Hiram Abif! Vingança! Vingança! Vários outros de seus irmãos, tomados pelo mesmo forte sentimento, apoiaram os seus gritos. Vingança! Vingança! Neste momento, Ben-Gaber, ao ver Joabe com a espada desembainhada e uma cabeça decepada nas mãos, com o ar de um verdadeiro monstro ampliado pelos sujos cabelos desgrenhados pelas vestes ensanguentadas, avançou na direção de Joabe, puxando sua própria espada, também tomado por emoções grandiosas, e disse: "O que fez, insensato? O que fez? Desobedeceu nosso rei?" E Joabe respondeu: "Matei o assassino de Hiram", gritou, quase esfregando a cabeça de Abirama na cabeça de Ben-Gaber. "Cortei a cabeça dele." E então Ben-Gaber, também tomado de ira pela desobediência de Joabe, ergueu a espada e pôs a mão sobre o ombro de Joabe com toda a força e o jogou no chão, gritando: "Ajoelha-te!" Mas no momento que Ben-Gaber ia degolar Joabe pela desobediência ao rei, o próprio rei Salomão o fez ouvir sua poderosa voz: "O que fazes, Ben-Gaber? Vai você agora manchar-te de sangue? Não vês que, se matares esse homem, qualquer um aqui dentro também se achará no direito de matar a você? E então a humanidade inteira acabará presa no círculo vicioso dessa represália e nos mataremos todos? E os tiranos dispostos a matar serão executados por outros tiranos, e os irmãos destruirão seus próprios irmãos? É assim que quereis alcançar a glória de Yahweh? Basta, calai-vos todos." E aí um silêncio imenso se pôs sobre a sala onde estavam, e congelados pela suprema autoridade de Salomão, Ben-Gaber acabou soltando Joabe. E aí Joabe, sem noção nenhuma do que verdadeiramente deveria fazer, largou a cabeça da vítima, que rolou até os pés de Salomão, lá ficando com os olhos fitando o teto, enquanto o rei calmamente lhes falava: "Um erro não justifica o outro. Basta que a perda de controle das emoções de Joabe fez, matando o chefe da conspiração contra o nosso irmão e mestre, antes que pudesse nos dizer seus motivos e ter o seu correto julgamento. Não é assim que devemos viver. Devemos agir como homens civilizados, sob quem paira com o manto protetor a justiça absoluta. Senão estaremos de volta aos tempos em que o mundo era mais jovem e até mesmo a lei do olho por olho, dente por dente, reinava. Nós somos os novos homens que Yahweh pôs sobre a terra, para dar testemunho de seu poder e sabedoria. Novos tempos em que é preciso acreditar em um homem que, acima de tudo, fará uso de que o destaca do resto da criação, a sua inteligência. Com sabedoria, força e beleza, ergueremos um mundo novo, reflexo fiel da glória do trono de Yahweh." As lágrimas corriam dos olhos de Joabe e ele sentia que ele tinha se transformado em um animal, pelo medo e pela cólera, assassinando um de seus semelhantes, ainda que fosse um criminoso. Ele tinha mais uma vez, e dessa vez não tinha nem a desculpa de legítima defesa, ele tinha se transformado em um assassino.
acreditava estar livre dessa mancha que o culpava a alma e o caráter, mas ele estava de volta, novamente sujando sua existência e o deixando vulnerável frente a seus semelhantes. Valia menos que um cão, porque tinha se deixado vencer pelo medo de ser desmascarado, temendo que a verdade se impusesse. Valia menos que nada e viveria para o resto de sua vida dividido entre a vergonha de ter errado e o medo de ser descoberto. O perdão de seu rei, que aparentava uma calma invejável, impregnou a todos, mesmo aqueles que tinham se cedido aos impulsos animais de sua mente, entregando-se aos baixos instintos que o impulsionavam para a vingança. Todos se abraçaram e Joabe, mais do que todos, continuava a fingir seus sentimentos, só que dessa vez tentando apresentar ao mundo uma alegria impossível. Era preciso, porque sua face nunca poderia entregar a verdade. Ele teria que, para todo sempre, enquanto durasse sua vida, ocultar seu verdadeiro eu e passar pelo mundo como uma mentira ambulante. Essa era a única lei de Joabe. Ele era a mentira que se arrastaria para todo sempre pela superfície da terra, com o único objetivo de ocultar a verdade, tirando do caminho que quer que fosse uma ameaça, chegando até o crime e o assassinato. Morto por dentro, Joabe ergueu a cabeça e passou desse momento em diante a fingir que estava vivo. Em casa, o seu mutismo incomodou até o pequeno Joabe, que começava a balbuciar suas primeiras palavras sem arrancar nenhum sorriso de Joabe. Seu prazer estava enterrado bem fundo dentro dele mesmo, mais fundo que o próprio corpo do mestre no seu túmulo escuro. Joabe entrou em profundo estado de silêncio e depressão, falando menos do que o necessário, como quando tinha peregrinado pelo deserto hebreu, na época em que ainda não era Joabe, mas já tinha deixado de ser Joabe. Sua esposa, seu único amor, sofreu com ele também calada, nesse tempo em que ele foi o mais desgraçado dos homens. Sua salvação era estar pouco ligado aos seus amigos, seus irmãos, passando a maior parte de seu tempo em contato íntimo com o próprio rei Salomão, traçando e registrando da melhor forma possível o estado das coisas de seu reino, o andamento das obras, a gradativa diminuição de seu tesouro. E aí, 10 dias depois da descoberta de Abirama na caverna, lá perto de Étron, marca inicial do mergulho de Joabe em si mesmo, novas notícias vieram abalar a relativa tranquilidade que viviam. Emissários de Natã, entre todos o maior interessado em demonstrar sua isenção no assassinato de Hiram Abife, chegaram a Jerusalém com notícias dos 2 outros assassinos restantes e imediatamente foram levados à presença do rei. Contaram que nas terras lá de Gete haviam chegado 2 homens cuja descrição era exatamente dos 2 irmãos desaparecidos que estariam vivendo e trabalhando nas pedreiras de granito. Joabe ouviu as notícias impassível, enquanto seu coração dava pulos incontroláveis, pronto a saltar do peito, e queria partir na captura de Manassés. Se tivesse a oportunidade de ver e ele não cedesse aos ditores da razão e aos laços de sua antiga amizade, Joabe estava disposto até a matá-lo, como tinha feito com o próprio chefe Abirama. Para ele já não havia mais diferença entre matar 2, 3 ou 1000 homens, desde que se mantivesse vivo, nada mais lhe interessava. Essa era a coisa que ele se havia se transformado para defender a sua integridade. Seria capaz de matar até mesmo o amigo que tinha reconhecido como irmão, muito antes que o ofício da pedra os unisse. Ben-Gaber, mais versado nas exigências diplomáticas do que seria esperado de um capitão de guardas, defendeu uma atitude oficial por parte de Salomão. Seria, sem dúvida, muito mais fácil invadir com soldados fortemente armados a região pobremente defendida e de lá tirar a força dos assassinos, mas decidiram pedir a extradição dos criminosos. Era preciso que se organizasse a embaixada, e curiosamente, tanto Joabe quanto o profeta Natã se apresentaram para compor, mas foi rejeitado. Rejeitado por Salomão com argumentos imbatíveis, por conta dos laços com os criminosos,
que era de mais estreito entre eles. Não que tinha desconfiança de parte de Salomão quanto à integridade de ambos, porque afinal eram dois baluartes de seu reino. Mas por isso mesmo não podiam abrir mão da presença deles nesse momento em que se ultimavam as decorações do templo e que o faraó do Egito enviava embaixadores para negociar a cessão de sua filha em casamento. Então o rei preferia que eles não saíssem de Jerusalém. Era preciso que em nenhum momento parasse dúvida sobre as decisões de levar os criminosos à justiça, e os mantinha confinados na justiça enquanto a embaixada fosse buscar os dois assassinos. Assim, Joabe e Natã mantiveram seu ar altivo. O profeta muito mais do que Joabe, mas ele pode perceber que Natã engolia em seco, tremendamente incomodado com a recusa do rei em aceitá-lo. Era uma maneira de colocá-lo em seu devido lugar, assim como ocorria com o próprio Joabe, assassino perdoado por seu rei uma vez, mas apenas uma vez. Joabe lembrava-se da data de partida da embaixada, que marcaria a destruição de todas suas ilusões. Nada lhe restaria fazer, no entanto, só esperar com a maior firmeza e naturalidade possível, enquanto os que desgraçariam sua vida afastariam de Jerusalém, trazendo consigo a sentença de sua própria degradação. A embaixada partiu e com ela a certeza de sobrevivência de Joabe. No 13º dia chegou a notícia que a embaixada, comandada por Ben-Gaber, estava entrando em Jerusalém com os dois criminosos sob guarda. Era o fim de seu tempo emprestado. Segundo decisão do rei, os dois ficariam confinados à torre de Xizar até que o julgamento estivesse organizado para ser uma grande exibição pública de justiça. Os temores de Joabe aumentavam ao ponto da explosão. Ele sentia que dentro de si alguma coisa muito ruim, muito feia, muito doente lutava para vencer e dominá-lo definitivamente. Gradativamente, Joabe foi se entregando a essa podridão que lhe envolvia a alma, elaborando um plano sinistro para se livrar de Manassés, o perigoso depositário de seu segredo, a quem necessitava calar antes que o destruísse. Em seu avental de mestre pedreiro, apanhou um formão muito afiado que tinha tomado emprestado de Caleb muitos meses antes e ocultou no seu manto, e com a autoridade que lhe era concedida por ser secretário íntimo do rei, se dirigiu à torre de Xizar, disposto a tudo para defender-se do seu grande inimigo. Conseguiu entrar na torre, que era uma escura construção de pedra negra recém-erguida, subiu os degraus da escada em espiral que tinha lhe recordado os momentos felizes de sua vida em comum com Manassés, quando seu irmão e ele eram tão unidos que podiam criar juntos muitas coisas belas. A obra em comum dos dois, essa escada em espiral, era naquele tempo já uma realidade. Em cada alta construção de Jerusalém, aquilo que haviam criado permaneceria para sempre no mundo, por era de perfeição incomparável. Eles não eram. Eram apenas homens comuns a quem o destino tinha manipulado e transformado em assassinos. Manassés havia cumprido o seu fado, como Joabe estava por cumprir o seu. O guarda da cela abriu a cela e Joabe entrou. E, apertando os olhos na penumbra, encontrou no canto da cela, em meia sujeira da palha e de seus próprios excrementos, estava lá Manassés, indefeso como uma criança que tinha sido quando foi vendido como escravo, e que abriu um grande sorriso para Joabe quando viu. Meu irmão. A frase foi como um soco na boca do estômago de Joabe, mas ele resistiu. Tinha uma missão a cumprir, a de sua própria salvação, e se fez duro, mesmo quando Manassés, com a voz alquebrada, continuou: serás algum dia capaz de me perdoar? Então, realmente ele o tinha delatado e agora pedia perdão. Todos em Jerusalém já estariam sabendo quem Joabe realmente era. Ele não podia perdoar o irmão, precisava destruí-lo, porque Manassés era a única prova de seus crimes. Depois, acabaria também matando Adonias, que agora era Adoniram, e a própria Tirsa, sua esposa, querendo eliminar tudo que pudesse revelar e testemunhar sua verdade.
e na penumbra que ocultava o seu ar maníaco, se ele não tivesse ouvido a narrativa de Manassés, porque só Manassés podia fazê-lo. E Manassés continuou: estive louco, meu irmão. Estive fora de mim por tanto tempo que nem mesmo sei quanto foi. Mas fui dominado por meus sonhos de grandeza, meus delírios de poder, me entregando ao prazer sem medida, esse sentimento que destrói a alma. Eu me acreditei poderoso e grande, meu irmão, maior que todos vós, a quem secretamente invejei por vosso talento. Eu também tinha talentos, mas eram sempre tão comuns que nada serviriam, e por isso deles me servi para me ocultar numa névoa de vinho e de asses. Fui teu amigo fiel, meu irmão, mas Abirama se aproveitou do momento que você me abandonou e apossou-se da minha fidelidade, e eu me entreguei a seu domínio, porque nunca faltava o vinho e os prazeres que ele sempre me prometia mais e mais. Joabe encostou-se à parede com medo que suas pernas o jogassem ao chão. Seu coração rachava ao meio. Ele sentia profunda pena de seu irmão, mas não podia poupá-lo, porque tinha o dever de se livrar dele. Manassés, fungando, tossindo, continuou: na noite em que todos os companheiros, o Joabe inclusive o tinham abandonado, ele sentiu muita raiva do amigo e por muito pouco não gritou a verdade. Mas o assunto acabou se desfazendo e todos partiram, deixando a ele, Xerez e Abirama sozinhos, isolados, tanto que até o próprio Naphtali, que era o dono da taberna, os expulsou da taverna, pedindo que nunca mais ali voltassem. E então saíram pelas ruas de Jerusalém como cães sardentos escorraçados. Foram se dirigindo para o templo, que pela madrugada não tinha ninguém à sua volta. Se ocultaram no interior porque sabiam que Hiram Abif madrugaria e seria o primeiro a chegar lá. E nesse momento, logo cedo, poderia lhe forçar a dizer os segredos que desejavam extrair dele. Passaram uma noite desagradável, em meio ao frio das pedras. Manassés acabava se lembrando de muito pouco. Sabia apenas que pela manhã Abirama o acordou dizendo que o que tinha lhe contado se vingariam de muitos mais. Manassés, arrastando-se em direção a Joabe, pôs a sua mão na perna do amigo e disse. Logo depois perceberam a chegada de Hiram Abif, enrolado em seu manto, para se defender do frio da manhã, e eles estavam espalhados pelo templo para que Hiram Abif não conseguisse escapar. Quando ele se aproximou da parede sul, encontrou Xerez, que lhe exigiu a palavra que o faria ser reconhecido como mestre construtor na reunião final daquela semana. Alegou estar de partida para sua terra natal e lá necessitaria desse reconhecimento. Mas Hiram Abif, sempre calmo, retrucou que isso não seria possível, porque apenas por meio de uma iniciação formal e na presença de Salomão e do rei Hiram de Tiro, essa palavra poderia ser desvendada. Xerez, irado, chamou de bastardo sujo, mestiço sem honra e o feriu com um pedaço de ferro, acertando a garganta do mestre. Hiram, pobre Hiram, veio cambaleando em direção a Manassés e esse, enlouquecido pelo que haviam prometido, ele exigiu-lhe a palavra. Hiram Abif pediu ajuda, mas Manassés, ignorante de seu dever, enfiou uma arma no peito, varando da frente para trás. Então o mestre se arrastou na direção de Abirama, a quem estendeu os braços pedindo socorro. E Abirama, com um ar mais suave, exigiu novamente a palavra. Mas Hiram Abif, reunindo suas forças que já se esgotavam, dele se desvencilhou, sacudindo a cabeça em uma negativa implacável e se direcionou para a porta do templo. Abirama, nesse momento, ergueu uma marreta pesada que estava encostada no canto e o desceu no crânio, rachando o crânio do mestre. O mestre caiu ajoelhado no chão, morrendo. E Hiram Abif ainda estendeu uma mão em direção a Manassés, mas ele se desvencilhou, apavorado com o que tinham feito.
O álcool e a ira já tinham desaparecido do corpo de Manassés, e ele viu com verdadeiro terror quando o mestre ergueu os olhos para o céu e caiu ao solo morto. Haviam destruído uma vida inutilmente, sem conseguir alcançar seu objetivo. Joabe sabia ao escutar que seu mestre realmente não tinha falado, e seu coração se penalizou ainda mais com a firmeza do morto, e se sentiu a última das criaturas parada naquela cela, pronto para executar sua egoísta tarefa sangrenta. Era preciso que ele fizesse, mas antes seu irmão precisava contar tudo, para que ele pudesse se encher de razões e não sofresse pelo assassinato do próprio irmão. Então, para dar cabo da vida de Manassés, ele necessitava odiá-lo. Mas infelizmente ele não conseguia, porque o peito dele estava cheio de piedade, pelo irmão e por si mesmo. Manassés chorava, e Joabe com ele também chorava, escutando suas palavras. Estávamos desgraçados e só nos restava fugir para ganhar algum tempo. O cadáver precisava ser ocultado. Saímos do templo com a nossa carga maldita, o fruto sangrento de nossa crueldade, e escondemos sobre o monte de entulho na parte norte do templo. Depois fugimos para o palácio das florestas do Líbano e nos ocultamos nas colunas até que a noite caísse novamente e pudéssemos fazer desaparecer definitivamente nossa obra. Era alta noite quando removemos o cadáver do monte de entulhos e enterramos no monte fofo atrás do palácio. Era um local perfeito para cavarmos a cova. Fizemos isso com as ferramentas que tínhamos e fomos buscar o corpo já coberto por vermes. Confesso que chorei ao ver a degradação que tínhamos gerado e fugimos, pretendendo ir para a Etiópia. Estávamos perto de Eton quando a fome e a sede nos assolou e nos fez brigar. Eu estava em péssimo estado, com dores por todo o corpo, e acabei por ter de separar ainda uma disputa sem sentido entre Xerez e Abirama. Quando Abirama ergueu uma pedra para quebrar a cabeça de Xerez, eu avancei sobre ele e a pedra acabou atingindo o Xerez de raspão. Joguei Abirama ao chão e ele resvalou pela encosta e caiu mais embaixo, quebrando a perna, e apertei seu pescoço até que perdesse os sentidos. Depois coloquei ele numa caverna que tínhamos visto mais acima, onde tinha um filete de água, e deixei meu manto voltando para onde tinha abandonado o Xerez, que abençoadamente também havia desmaiado, sem ouvir o que o maldito tinha dito sobre você, Joabe, coisas que tinha arrancado de mim na noite da qual nem me lembro. Aí disse a Xerez que Abirama tinha nos abandonado, preferindo viajar sozinho. E Xerez teve medo de ficar sozinho e acabamos por seguir viagem juntos. Acabamos parando lá em Jet, onde pedreiros experimentados eram necessários, e Xerez deve ter falado demais, porque um belo dia fomos acordados pelos homens de Salomão, que nos manietaram e nos trouxeram até aqui, nos jogando nessas celas até que decidam se dispor de nós. E então Joabe pensou: maldito Manassés, queria o convencer de que nada tinha sido. O mestre pedreiro apertou o formão na sua mão direita e ajoelhou do lado de seu irmão e o abraçou, pretendendo varar-lhe o coração, como o próprio Manassés tinha feito ao mestre. Mas Manassés abraçou Joabe com tanto medo, com tanto terror, que Joabe só pôde recordar as tantas vezes que ele tinha salvado a própria vida de Joabe, todas as vidas que viveram juntos, toda a amizade que entre eles se construíra passo a passo, abraço a abraço, lágrima a lágrima, pois era Manassés quem sempre o acalmava de seus medos. E choraram juntos enquanto o irmão dizia: eu tive um exemplo a seguir, meu irmão. Hiram-Abif não revelou o segredo que tinha. Eu precisava recuperar minha dignidade perante Yahweh, imitando Hiram-Abif, e o único segredo que tinha era o teu. Nunca o revelarei, meu irmão. Entre nós existe mais do que uma vida em comum. Entre nós existe a amizade que nunca pode ser esquecida. Eu te peço perdão por ter revelado seu segredo a Abirama, o que não deveria ter feito, mas estava fora de mim. Quando percebi isso, nunca mais bebi uma gota sequer,
para que teu segredo não corresse nenhum risco a mais. Lembrei-me de seu mutismo durante nossa viagem pelo deserto, lembrei-me da firmeza de Harun Abif, que mesmo meio morto ainda guardou o segredo de que era depositário, e percebi que o silêncio é a minha verdade. Mesmo espancado pelos soldados até urinar, nada falei, e nada mais falarei, para que me possa respeitar novamente. É tudo que eu tenho para te dar, meu amigo. Agora que tudo me tiraram, nada mais me resta a não ser a minha amizade por ti. Tu aceitas, meu irmão? E Joabe respondeu, sim, ele aceitava. Como que podia ter pensado matar seu próprio irmão, porque ele tinha sido responsável e quem tinha abandonado, preocupado muito mais consigo mesmo do que com o próprio irmão. Ele era, Joabe, na verdade, era o culpado, se sentia culpado pelo que Manassés tinha se tornado. Mas a amizade sincera do irmão era o seu perdão e sua redenção. Este sempre tinha sido o destino de Joabe. Cada amigo que tinha tido dava sua vida em holocausto por ele mesmo. Assim tinha sido com Harun Abif e assim seria com Manassés. E Joabe percebeu então que precisava matá-lo, não para ocultar seu segredo maldito, mas para salvá-lo do sentimento que estava por vir, do sofrimento que estava por vir. E então o que Joabe fez? Para justificar, o que ele queria matar Manassés. E para justificar, transformou seu instinto assassino em um ato de amor. E quando preparava para livrar desse destino degradante, cortando a garganta de Manassés, a sentinela abriu a porta e pediu para que saísse, porque os prisioneiros tinham que ser escoltados até o palácio de Salomão, onde a justiça lhe seria concedida diante de todo o povo de Jerusalém. E seu irmão se foi em silêncio absoluto, acompanhado pelos soldados, e partiu enquanto Joabe tentava se arrastar para fora daquela masmorra. Durante o julgamento, que assistiu em silêncio desesperado, Manassés agiu como um verdadeiro homem, nada falou, ninguém acusou, não pediu nem mesmo clemência, que era seu direito. Aceitou seu destino por tê-lo construído com suas próprias mãos e se entregou aos carrascos, deixando Joabe infinitamente mais triste, infinitamente mais pobre. Xerez pediu, implorou, se debateu como o fraco que sempre tinha sido, mas seu tio Natã, profeta do reino, se manteve estático e duro, não proferindo nenhuma palavra, não fazendo nenhum gesto, dignificando com seu silêncio a falta de honra do sobrinho. A cabeça de Abirama, que Joabe tinha separado do seu corpo e tinha trazido para Jerusalém com suas próprias mãos, foi colocada à vista de todos na parede oriental da esplanada. Xerez e Manassés, colocados respectivamente nas paredes do meio-dia e do ocidente, ali foram amarrados e desventrados, tendo seus órgãos expostos às sangues dos abutres e insetos, enquanto lhes restassem vida no corpo. Manassés, no entanto, nenhum som proferiu, nem mesmo quando os abutres, famintos a não mais poder, bicavam os olhos, cegando-o. Ele havia mordido a língua até cortá-la para não ceder à tentação de falar. E sofreu em absoluto silêncio. Joabe o sabia porque estava do seu lado durante todo o tempo de sua agonia, enxergando seu suplício através da névoa, das lágrimas que corriam sem cessar de seus olhos. Ele chorava por um tempo que não mais voltaria, mas também pelos anos vindouros que não mais incluiriam a presença do irmão. Manassés havia sido seu verdadeiro amigo, seu único irmão, uma parte de Joabe para sempre perdida, e por isso Joabe chorava. Quando finalmente percebeu que a vida tinha abandonado o corpo do irmão Manassés, Joabe mandou que o descessem da muralha e envolveu os restos de seu corpo num manto que Tirza tinha trazido para proteger do frio enquanto ele estava acompanhando a morte de seu companheiro, irmão e amigo. Colocou Manassés às suas costas e carregou sem nenhuma ajuda por toda Jerusalém, atravessando toda a cidade até um cemitério fora da cidade, naquele caminho para Jericó, aquele caminho que Manassés tinha trilhado em seu encalço para salvá-lo da morte. Joabe enterrou o irmão com suas próprias mãos, acompanhado por Tirza, que tudo percebia, mas nada perguntava. Compreendeu que ele enterrava muito mais do que seu irmão
naquela terra úmida da encosta. Na saída do cemitério, encontrou o profeta Natã envolto em um manto negro e, olhando Joabe, aproximou-se dele, pois estava em seu caminho. E o profeta o saudou, exibindo com a mão a sepultura de Xerez, a quem ali também tinha decidido enterrar. Olharam-se com tristeza e desesperança, unidos por uma dor impossível de descrever. No caminho para casa, sob os protestos de Tirza, Joabe tomou uma decisão que já era urgente. Assim que se livrasse de suas roupas sujas de terra impregnadas pelo cheiro da morte, iria a Salomão. Iria ao seu rei e contaria toda a verdade. Se seu irmão havia perdido sua vida em silêncio para não o prejudicar, Joabe precisava valer seu sacrifício e iria revelar o que tinha feito calar, entregando-se à justiça da mesma forma que Manassés tinha feito. Era o seu sacrifício que holocausto a verdadeira amizade que havia entre os dois. Uau, pesado, né? É duro, né? É uma amizade verdadeira, é muito sentimento. É ódio que vira amor, é amor que vira ódio. É a razão justificando a emoção. Não é fácil, né? Mas é uma história muito bonita e muito forte. O que vocês estão achando? O livro está acabando, mas ainda tem muita coisa. É uma longa terceira vida de Joabe. Mas é isso aí. Eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá, que fortes emoções nos aguardam.